Motiva você sair na sua casa nesse frio, nessa neblina que cai sobre a nossa cidade, você adentrar por aquelas portas. Aquele povo estava ali para vender e não para adorar a Deus. Estava ali porque o compromisso não era precisamente com o Altíssimo. Segundo, Jesus vai encontrar os que ali estavam para se servir do que era oferecido naquele lugar. Vou repetir. Jesus vai encontrar um grupo de pessoas que estava ali para se servir do que lhe era servido naquele lugar. Isso denota que havia um grupo de pessoas que estava ali nos cultos, na igreja, como meros espectadores, ouvintes, mas não pessoas que se dirigiam ao templo com o intuito de prestar um culto de adoração a Deus. Diz o texto sagrado que quando Jesus entra, ele vê não somente os que compram, os que vendiam, mas ele encontra também aquelas pessoas que estavam para receber, para comprar, para negociar. E aí, qual é a atitude, a reação de Jesus? A Bíblia diz que Jesus chega e derruba a mesa dos cambistas e dos que ali vendiam. Entenda que este grupo não havia uma expectativa em relação ao culto. Não havia essa expectativa ardente de se prostrar e dizer: olha, hoje eu vou ouvir uma palavra que vai direcionar, nortear a minha vida. Hoje eu vou ao templo, mas eu não vou para receber, eu vou para dar a Deus. Irmãos, o culto, aprenda de uma forma definitiva, é mais dar do que receber. Você tem que entrar por aquelas portas dizendo que eu vou me dar a Deus nesta noite. Eu vou me render a Deus de todo o meu coração nesta noite. Eu vou adorar a Deus nesta noite. Eu vou prestar um culto a Deus nesta noite. Mas não havia essa expectativa. Havia sim a negociata, meros espectadores. As pessoas chegavam no templo e se assentavam como se estivessem numa sala de estar, em frente de uma televisão, para assistir aquilo que estava sendo oferecido ali, irmãos. Nós não podemos entrar por aquelas portas com essa expectativa. Você não pode sair da sua casa para dizer: eu vou assistir o culto. Você não assiste culto, você presta um culto a Deus. A Bíblia diz que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E diz que são esses que Deus, Jesus, está procurando nesta noite. Deixa eu te perguntar, você é uma pessoa que vem assistir um culto? Ou você é uma pessoa que vem prestar um culto a Deus? Quem vem prestar o culto, irmãos, glorifica, exalta, bendiz o santo nome do Senhor, glorifica em todo o tempo. Mas aquele que assiste simplesmente está na expectativa. Ela vê qual é a roupa que fulano de tal está usando, o sapato, olha o cabelo, olha o tênis, olha como aquele ali está torto, bonitinho, olha o batom, exagerou na maquiagem. Não, irmãos, nós não podemos ter essa concepção quando entrarmos por aquelas portas. Você vem com o intuito de olhar para Jesus. Quero olhar a face do meu Criador. É para Jesus que nós precisamos, irmãos, entrar por aquelas portas, olhando para Ele, com o intuito de glorificar, de exaltar a Ele, com o intuito de prestar um culto a Jesus Cristo ressurreto, amados. Nós não estamos no cinema.
Você não está na sala de estar. Por isso que às vezes nós não aceitamos pessoa que fica abraçada a outra aqui no culto. Não é lugar disso. Pessoa que vem mastigando chiclete como se estivesse em casa. Irmãos, não é para isso aqui, não é para isso. Nós viemos com o intuito de prestar um culto racional a Deus. Jesus também vai encontrar ali aquele cenário, irmãos, tomado por sacerdotes e escribas, pessoas que ali estavam para simplesmente seguir atos religiosos ocos e vazios. É tanto que quando Jesus expulsa os cambistas, imagina, irmão, Jesus entrando em algumas igrejas nos dias de hoje, em que às vezes tem culto, que às vezes o louvor é 1 hora, a pregação é 10 minutos, irmãos. A igreja que você entra, que fala de dinheiro do início ao fim, o evangelho é raso, é pouco quando se é pregado em muitas igrejas. Negociam a palavra de Cristo. Qual seria a reação de Cristo entrando nessas igrejas? Será que também Ele não expulsaria os cambistas? Sai da minha casa! Vocês transformaram a casa de Deus em covil de salteadores, lugares de ladrões. Vocês quando vêm, vocês honram o Pai com os lábios, mas o coração está bem distante do Senhor. E aí Jesus encontra essa classe religiosa, a classe de toda pompa, o sacerdote, os escribas. Diz no versículo 14, que quando Jesus faz aquela faxina no templo, irmãos, Jesus expulsa os que ali estavam para comprar, para negociar, os que ali estavam para servir, do que estava sendo servido ali. A Bíblia diz que imediatamente foram chegando a ele ali no templo, cegos e coxos, e Jesus foi curando um por um. De repente as criancinhas que ali estavam no templo foram tomadas de louvor, dizendo: Hosana ao filho de Davi, louvado seja o Senhor, Hosana nas alturas. A Bíblia diz que a classe sacerdotal e escriba, os religiosos que ali estavam, irmãos, se indignaram com aquela adoração em extremo, aquela adoração sincera, daquelas crianças que louvavam Jesus, filho de Davi. Trazendo para nós hoje, quantas são as pessoas que às vezes ficam indignadas com a nossa adoração. Há pessoas que às vezes não levantam a mão, sim, não tem problema, mas você precisa levantar o seu coração para se inclinar e adorar a Deus. Há aqueles que dizem: para que exagero, pastor, não precisa levantar as mãos, glorificar a Deus em voz alta, para quê? Louvar assim, para quê, pastor? Pular, para quê, pastor? A Bíblia diz que quem ficou com indignação, fúria, raiva, foram os sacerdotes e os escribas, quando viram os pequeninos louvar a Deus com entusiasmo, irmãos. Diz que eles disseram: olha, você não está vendo o que eles estão dizendo? Olha o que essas crianças, irmãos, nessa noite, que há quem fique indignado com a sua adoração, com o seu louvor, com a sua devoção a Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguição. E às vezes a perseguição não vai ser nem lá de fora, é aqui dentro, é os da casa, é alguém se levantar para adorar, para fazer, para agir, para cooperar. Sempre vai haver alguém para criticar, para apontar o dedo, para ficar indignado, irmãos. Mas Jesus disse: olha, não pare, não interrompa o louvor deles, o trabalho deles é algo que agrada o coração do Pai, é das crianças, é que sai o perfeito louvor. O que Jesus esperava encontrar no templo ali, irmãos? O
que Jesus espera encontrar de nós aqui nesta noite, da sua vida? Olha para cá. O que Jesus espera encontrar de nós, irmãos? A Bíblia diz que Ele está em nosso meio. Quem crê nisso aqui? Jesus está em nosso meio nesta noite, irmãos, porque Ele disse que onde estiver dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu estou presente. Ele disse que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Significa que Ele está aqui. Onde estiver dois ou mais reunidos no meu nome, ali Ele está presente. Está presente aqui, irmãos. Mas qual era a expectativa de Jesus quando entrou no templo, irmã Geni? O que Ele esperava encontrar naquele lugar? Sabe o que Jesus esperava encontrar naquele lugar, irmão Sérgio? Jesus esperava encontrar adoração sincera. Sabe o que Jesus espera encontrar de nós nessa noite, neste lugar, irmãos? Adoração sincera. Adoração genuína. Uma adoração verdadeira. Não é uma adoração hipócrita. Jesus esperava encontrar ali no templo oração. Porque Ele diz na sua palavra, dizendo: olha, a minha casa será chamada casa de oração. Então, se a casa do Pai era do Pai, Ele gostaria de entrar naquele templo e achar pessoas adorando a Deus em espírito e verdade. Ele espera encontrar em nosso meio também essa adoração em espírito e em verdade. Ele espera também achar neste templo oração. Irmão José Rodrigues pregou hoje pela manhã dizendo sobre Marta e Maria. A Marta sempre agitada na presença de Jesus no templo, ali na casa de Lázaro. Marta agitada de um lado para o outro. E às vezes é assim que acontece quando alguém entra nas portas, fica um converseiro, irmão. Hoje eu estou exortando você nesta noite. A pessoa chega e fica: isso aqui, vamos vender, vou comprar, vamos conversar, vamos falar disso aqui, é fulano de tal. Entende, irmãos? Mas Jesus esperava encontrar oração naquele lugar. Será que não está faltando oração na igreja? Adoração, irmãos. O que Jesus esperava encontrar ali? Jesus esperava encontrar naquele lugar quebrantamento, choro, lágrimas, humilhação. Jesus esperava também encontrar confissão de pecados. Qual foi a última vez que você confessou algo ao Senhor? Qual foi a última vez que você chegou diante do Senhor: Senhor, meu coração está contaminado pelo ódio, pela mágoa, ressentimento, pensamentos indecorosos, impróprios, impuros, Senhor. Jesus esperava encontrar ali no templo conserto, irmãos, confissão, quebrantamento, adoração, intercessão, busca. Jesus esperava encontrar ali na casa do Pai intimidade com o Pai. Mas veja como o povo estava ali na casa do Pai, dentro da igreja. O povo estava desviado dentro da igreja, irmãos. Os sacerdotes ficaram indignados quando ouviu adoração sincera. O que você veio fazer aqui nesta noite? O que te trouxe aqui, irmã? Pastor, eu vou na igreja para marcar meu nome, pastor, eu estou aqui porque se eu não vi, o senhor vai cobrar. Irmã, para com isso, irmã. É muito pouco, irmã. É muito pouco, irmão.
Aquele lugar, irmãos, era um lugar preparado para a manifestação de Deus. Muitos entravam no templo, se achegavam no templo, mas não se achegavam à presença de Deus. E às vezes é assim conosco. Nós entramos no templo, na casa do Pai, mas saímos sem contato com o Pai. Saímos sem quebrantar o nosso coração diante do Pai, sem adorar sinceramente ao Pai. Vemos para a casa do Pai, às vezes voltamos pior para a nossa casa. E a culpa não está no pregador, não está quem ministra o louvor, porque eles só nos ajudam a fazer o culto ao Senhor. Quem presta o culto, irmãos, é você. E o culto, entenda bem, o culto não é para o pastor Anderson, oh misericórdia, o culto não é para você. Então descarta essa ideia, olha que culto abençoado, como aquele culto foi gostoso. Sim, pode ser sim, mas o culto não é para isso. O culto não é para você sair daqui dizendo, olha como que foi. Não, o culto é, irmãos, exclusivamente para Jesus. É por isso que eu tenho dificuldade de colocar a música aqui que massageia o nosso ego. Pregar uma mensagem que massageia o seu ego e você continue com sua vida do jeito que você está. Então, entenda bem, o culto, irmãos, é para Deus. Culto não é para homens, culto não é para nós, entende? Nós precisamos entrar por aquelas portas, e o nosso primeiro pensamento tem que ser Deus, Jesus, o Espírito Santo, amém? E aí o que Jesus faz, irmão? Jesus simplesmente vai fazer algo que nós precisamos fazer hoje, aqui agora. Jesus, quando encontra aquele cenário, aquelas pessoas, simplesmente ele expulsa todo mundo. Imagina, Jesus ficou irado. A Bíblia diz que Deus é um Deus que ira todos os dias, irmãos. Deus, ele é bom. Deus, ele é compassivo, é misericordioso. Mas Deus também ira. Deus é amor, mas é também fogo consumidor. Deus ira todos os dias, e a Bíblia diz que a ira de Deus está sendo acumulada para os dias finais. Imagina isso. Então Jesus ficou irado, irmão. Será que Jesus também não tem ficado irado com as nossas ações, as nossas atitudes, quando nós nos achegamos num lugar como este? E ali ele expulsa, ele chuta, faz uma razoague de corda, né? Expulsando os cambistas, chutou mesa, dizendo, sai daqui. Não dá, irmãos, às vezes para imaginar um Jesus assim, mas ele é assim também. Porque às vezes essa teologia contemporânea, essa teologia moderna, mostra somente um Jesus que massageia o ego. Vem, olha, a sua vida vai ser um mar de rosa, bonitinho, bonitinha. Não, irmão, Jesus às vezes pega pesado. Evangelho coach, né? Que está em moda, esses pregadores modernos, que colocam um fundo preto, e aí começa a massagear o ego, dizendo que você é o centro de Deus. Não, nós não somos o centro de Deus, irmãos. Jesus morreu na glória, não foi para a nossa glória, foi para a glória de Deus. E a cruz não revela o quanto somos importantes, a cruz revela o quanto nós somos depravados e pecadores, a ponto de não alcançarmos a santificação e a salvação do Senhor. E aí Jesus faz limpa o templo, e aí logo que ele limpa o templo, a Bíblia diz que ele curou muitos cegos e muito coxo.
É isso que Jesus deseja fazer nesses dias também, irmãos. Jesus deseja curar, manifestar a graça dele nas nossas vidas, operar eficazmente nas nossas vidas. Então Jesus faz essa purificação expulsando. E o que essa palavra tem a ver conosco? Tem tudo, irmãos. Porque o templo hoje, presta atenção, o templo hoje não são 4 paredes. O templo hoje que Deus decide habitar é aqui, irmãos. A Bíblia diz que nós somos templos de Deus. Nós somos moradas de Deus. Não sabeis vós que sois santuários de Deus? Não sabeis que o Espírito Santo habita em vós? Glorificai, pois, a Cristo no vosso corpo, porque o vosso corpo é o templo de Deus. Diante disso, o que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos reavaliar a nossa vida, o nosso templo. E se há algo em nossas vidas que de certa forma tem desagradado a Deus, nós precisamos nessa noite fazer uma limpeza. Nós precisamos permitir que Jesus também venha entrar neste templo aqui e definitivamente fazer uma limpeza, expulsar tudo aquilo de ruim nas nossas vidas. Se o templo é de Deus, precisamos permitir que o Deus do templo realize em nós esta obra de purificação e de santificação nas nossas vidas. E nós também temos a responsabilidade de expulsar das nossas vidas, irmãos, definitivamente tudo aquilo que nos impede de ter comunhão e intimidade com o Senhor. Nós precisamos fazer essa limpeza e tirar os ladrões nas nossas vidas, os ladrões que minam a nossa força, o nosso entusiasmo de adorar a Deus. Precisamos expulsar, irmãos, tudo aquilo que nos compromete a nossa vida de relacionarmos em liberdade com Deus. Precisamos permitir, irmãos, que Jesus faça morada, abrigue nas nossas vidas, e que Ele seja o Senhor da nossa casa. Precisamos também nos entregar a Deus em adoração, em humilhação, a fim de que a nossa vida flua o perfeito louvor dos nossos lábios. Diz que Jesus também encontrou ali os sinceros, verdadeiros, as crianças que ali estavam louvando a Jesus. Ele diz a nós adultos, se nós não convertermos como uma criança, de forma alguma entraremos no reino de Deus. Precisamos ter o nosso coração lavado nesta noite. Precisamos ter o nosso coração purificado nesta noite. Amém? Eu sinto e vejo que Deus, Ele quer manifestar a sua glória, o seu poder, como manifestou naqueles dias. Veja que milagres no templo só ocorreu após a purificação e após a expulsão do templo, dos cambistas no templo. Só após isso. Após isso houve curas. Após isso, cegos passaram a enxergar. Após isso, diz que os coxos começaram a andar. E às vezes nós queremos milagres, irmãos, mas a nossa casa, o nosso templo está entupido de sujeira. Prostituição, lascívia, adultério, masturbação e tudo aquilo que contamina, polui a nossa vida com Deus. Mentiras, fofoca, disse que me disse, invejas, porfia. Irmão, abra mão disso nessa noite, você que deseja algo da parte de Deus. Diz em Apocalipse capítulo 22, que continue impuro na sua impureza, mesmo dentro do templo.
Continua o injusto nas suas injustiças, mas há santos, e os santos têm que se santificar. Há os puros, e os puros têm que se purificar para Deus. Se coloca de pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Hosana ao filho de Davi. A minha casa será chamada casa de oração. Jesus também está procurando isso nesta noite, igreja. Fecha seus olhos.